Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal do NEP Eurípides Barçanufo de Campinas. Que Jesus possa estar sempre em nossos corações. Dando continuidade ao nosso projeto Estudando o Evangelho com Kardec, nós vamos hoje encerrar o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Há muitas moradas na casa de meu Pai. O capítulo 3 ele é destinado por Kardec para falar a respeito das moradas que existem em todo o universo, onde espíritos, assim como nós, estão marchando com direção ao progresso. Alguns espíritos ainda estão em mundos primitivos, outros já estão em mundos regenerados e felizes ou celestiais, e outros, como nós, estão aqui na Terra, no mundo de provas e expiações. E por vezes nós nos perguntamos: qual o destino da Terra? Por que nós temos tantas misérias aqui nesse planeta? Se é um planeta criado por Deus, se é um planeta que Jesus é o governador celestial, como nós temos tantas misérias, tantos problemas? Lembrando, quando nós estamos doentes, nós precisamos ir para um hospital. Nesse hospital, nós vamos passar, muitas vezes, por dificuldades, por dores. Nós receberemos remédios. Muitas vezes, a doença que nos levou a esse hospital foi criada, foi causada por nós mesmos. Então, quando nós nos curamos, nós nos vemos livres do hospital. Nós saímos do hospital. Da mesma maneira, se eu cometo em sociedade algum ato incorreto, eu sou levado a uma penitenciária para que eu possa cumprir uma pena e aprender a respeito do engano que eu cometi. Então eu estou lá dentro por um motivo que eu mesmo causei. E eu estarei livre a partir do momento em que eu houver sanado, ou seja, expiado o engano que eu cometi. Então, o planeta Terra, o mundo de provas e expiações, ele tem esse intuito. O destino da Terra nesse momento é receber a nós, espíritos, que precisamos de um hospital para nossas almas. E muitas vezes estamos enfrentando uma penitenciária. Tudo isso relacionado às nossas escolhas, às nossas decisões feitas no passado, que por inúmeras vezes foram decisões equivocadas, foram enganos que nós realizamos, escolhas não acertadas, e hoje nós estamos expiando, nós estamos recuperando o engano que nós cometemos. Então o planeta Terra é o planeta exatamente necessário para nós. Nós não habitamos mundos primitivos mais, porque já temos inteligência, intelectualidade, nós já temos conhecimentos, mas ainda não habitamos mundos de regeneração ou mundos felizes, não habitamos mundos celestiais, porque ainda não aprendemos o suficiente e não registramos em nosso espírito ainda todos os caracteres para sermos um espírito superior. Nós ainda estamos resolvendo os nossos enganos, expiando os nossos enganos e aprendendo através das oportunidades que nós temos de reajuste em nosso planeta. Então, não existe acaso na criação. Eu costumo brincar, eu digo sempre que Deus não erra o CEP. Ele é o melhor sistema de CEP que existe no universo. Ele não erra, nenhum dos seus filhos está no lugar errado. Todos nós estamos no planeta e na situação que precisamos. O nosso espírito está relacionado ao planeta Terra como outros bilhões e bilhões de espíritos na mesma situação. Então vamos supor que numa vida passada, ou até no passado recente, um minuto atrás, eu tenha feito uma escolha que não foi muito boa. Eu me deteriorei com essa escolha e causei o mal para outras pessoas, para os meus irmãos. Automaticamente, eu fico em débito com a lei de causa e efeito, com a lei de ação e reação, que diz que tudo aquilo que eu faço para o próximo, eu terei a oportunidade de experimentar ou de corrigir. Se eu fiz o bem, eu experimento o bem.
Se eu fiz o mal, eu devo corrigir o mal. Então, o que nós chamamos de sofrimento, na verdade, nada mais é do que uma oportunidade de corrigir os enganos que nós cometemos. O que nos leva, então, a concluir que as misérias humanas que existem nesse planeta nada mais são do que resultados das escolhas que nós fizemos de maneira equivocada no passado. Essas escolhas podem ser únicas, apenas nossas, ou podem ser escolhas equivocadas de todo um grupo. Então, numa nova oportunidade reencarnatória, nós passamos pela expiação, que seria como que passar pelo hospital ou pela penitenciária para podermos aprender, para podermos regenerar. E então, quando expiamos o erro, quando conseguimos acertar, ajustar, receber o perdão daqueles com quem erramos, nós temos uma nova encarnação de prova. A prova não para Deus, a prova para o nosso espírito, para conseguirmos ter o atestado espiritual de que nós podemos progredir para um passo a mais. Como que eu vou chegar em mundos superiores se eu não passo pelas provas e pelas expiações? Então o planeta Terra é um lugar das nossas batalhas sagradas, dos nossos encontros conosco mesmos, dos nossos erros, dos nossos acertos, dos nossos aprendizados. É o nosso destino. Lembrando que destino é uma coisa que não existe. Apenas existe quando nós temos atitudes. Se eu tenho uma ação, eu obrigatoriamente terei uma reação. Nós vivemos hoje nesse planeta maravilhoso, que é um planeta de provas e expiações, por causa da nossa necessidade de aprendizado. Então, como diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, assim como um bairro não define o que é uma cidade, o planeta Terra não define o que é toda a criação. Nós já passamos da época de achar que a criação era só relacionada ao planeta Terra. Hoje em dia nós sabemos que existe um universo maravilhoso. E que todo o universo existem orbes que estão menos evoluídos ou mais evoluídos espiritualmente do que nós. Então hoje nós somos um pedaço da criação. Nós somos um dos mundos de provas e expiações. Pode ser que há 100 milhões de anos-luz daqui existe um outro planeta igualzinho à Terra em provas e expiações? Pode. Pode acontecer então que lá tem um governador que também encarnou para levar o Evangelho? Pode. Cada um tem a necessidade do planeta que vive. Então, nós temos no planeta Terra a necessidade do sentimento inverso. Nós precisamos experimentar o frio para dar valor para o calor. Nós precisamos experimentar a luz para podermos entender a escuridão. Nós precisamos conhecer o mal para dar valor para o bem. Aquela história que nós aprendemos pelo amor ou pela dor, é isso. Aprender pelo amor é o Cristo nos dando todos os seus exemplos e o seu Evangelho. Aprender pela dor é quando nós não fazemos aquilo que o Cristo ensinou, nós cometemos enganos, vem a dor e aí eu aprendo a necessidade de aprender, de refazer através da dor e do sofrimento. Então olha que interessante os mecanismos desse planeta maravilhoso que nós vivemos. E eu fico pensando, se o nosso planeta é um planeta de provas e expiações, destinado a lugar de dores, de mazelas, por causa das nossas escolhas equivocadas, já é um planeta lindo desse jeito, uma natureza exuberante, quem dirá dos mundos superiores? Imagina um planeta feliz, imagina um planeta celestial, as belezas que não devem existir lá. Então, nós vamos aprendendo, através do Evangelho segundo o Espiritismo, que a nossa morada ela é transitória. Nós podemos fazer essa morada evoluir ainda mais. Basta que nós consigamos evoluir e aprender. Então nós vamos começar a entender que o mundo de provas e expiações ele é um estágio
para espíritos que estão saindo do primitivismo e espíritos que estão indo para a regeneração. Só que tem um ponto interessante. Nós não conseguimos sair do mundo primitivo se nós não tivermos contato com espíritos de mundos de provas e expiações. Como assim? Ora, nós vamos entender, através de algumas obras, principalmente a obra Caminho da Luz de Emmanuel, que um certo orbe fez uma transformação, como foi mencionado já. Ele passou de provas e expiações para a regeneração. Quando ele passou para a regeneração, um grupo de espíritos não queria evoluir de jeito nenhum. Eles tinham conhecimento, eles tinham intelectualidade, eles passavam pelas mazelas de um mundo de provas e expiações através da lei de ação e reação e não queriam evoluir, queriam continuar fazendo guerras, queriam continuar permitindo que o orgulho fosse exacerbado. Não tinham mais lugar nesse mundo que se regenerou. Deus, na sua providência maravilhosa, permitiu com que esses espíritos continuassem a sua jornada evolutiva aqui na Terra. Então eles resolveram duas questões de uma forma só. Eles continuaram a sua jornada evolutiva em um mundo de provas e expiações, porque eles não tinham a capacidade espiritual ainda de se tornar espíritos para um mundo superior, e ao mesmo tempo auxiliaram os espíritos que estavam aqui no primitivismo a se desenvolverem. Então essa mescla fez com que o planeta passasse de primitivismo a provas e expiações. Muitos desses espíritos provavelmente já retornaram para a sua pátria espiritual, já foram para mundos regenerados. Eles tinham um certo adianto na nossa frente, vamos dizer assim. Eles podem ter retornado, muitos podem ainda ter ficado. E o que vai acontecer quando a Terra passar de provas e expiações para a regeneração? Esses espíritos, se eles não quiserem também continuar, ou os demais espíritos que aprenderam com eles também não quiserem continuar na fenda do progresso, vão receber de novo a oportunidade de serem levados a um outro planeta de provas e expiações para continuar a sua marcha evolutiva. Isso é a providência de Deus. Isso é a maravilha da providência de Deus, que não deixa os seus filhos de lado. Permite que eles continuem escolhendo o caminho do erro, mas então eles vão continuar vivendo nos mundos em que é habitual a eles. Às vezes eu me pergunto, quanto tempo será que eu já estou no mundo de provas e expiações, hein? A gente se pergunta isso. E a gente tem o desejo de que nós possamos passar para o planeta de regeneração. Quando a Terra sofrer a transição planetária, nós vamos então passar para a regeneração. Agora, quando que a Terra vai passar por esse processo de regeneração? Quando a Terra vai se tornar um planeta regenerado? Quando a grande maioria dos espíritos que aqui habitarem forem regenerados. O que são espíritos regenerados? Espíritos que estão em busca da sua reforma íntima, que compreenderam que o mal, que compreenderam que o orgulho, que compreenderam que as guerras não levam a nada. São espíritos que querem crescer em amor. Esses espíritos estão a caminho da regeneração. Então a gente faz uma avaliação interna, silenciosa nossa. Eu ainda quero guerra para tudo? Eu ainda quero que o orgulho tome conta de tudo? Eu ainda quero que a maldade prevaleça e vença? Não, eu sou uma pessoa boa. Tenho os meus deslizes, tenho os meus momentos de fúria, tenho. Mas eu já me regenerei muito desse tipo de sentimento. Então eu estou no caminho da regeneração. Quando a transição finalizar, eu ficarei aqui no planeta Terra regenerado. Pode acontecer de acordo com a minha evolução espiritual, eu já ser liberado para habitar outros mundos, um mundo regenerado? Pode ser também. Só que aí eu posso fazer uma escolha, eu posso deixar todo mundo que eu amo para trás aqui e ir sozinho para o mundo de regeneração. Às vezes não é uma boa escolha, às vezes não, eu quero continuar aqui até todo mundo ir junto. E isso já seria um desprendimento muito grande. Então olha que interessante, depende da nossa atitude. Depende da nossa forma de agir. E o Evangelho de Jesus veio exatamente para isso. Para nos mostrar o que é preciso para sermos regenerados. Então todo o trabalho que Jesus teve lá atrás com Moisés,
todo o trabalho que ele teve de encarnar, de deixar o Evangelho, todo o trabalho que a doutrina espírita vem trazendo a partir da terceira revelação, tudo isso é um trabalho enorme do Cristo para nos dizer, olha, para você conseguir ir para o mundo de regeneração, está aqui o passo a passo, está aqui o Evangelho. Então o Evangelho nos permite que nós possamos nos conectar com mundos maiores. O mundo de provas e expiações é a transição, então, dos primitivos com os mais evoluídos. Nós precisamos passar por essa transição. O mundo de regeneração, que é o que nossa próxima fase, vamos assim dizer, é um prelúdio do que é um mundo feliz. Então, o mundo de regeneração ele vai ser um mundo muito mais justo, muito mais honesto, onde as igualdades vão ser muito maiores, onde o amor vai prevalecer muito mais. Porém, a quarta fase, os mundos felizes, são mundos melhores ainda, onde o amor é total, não existe resquício de ódio, não existe resquício de orgulho. Mas para isso, nós temos que galgar o caminho do conhecimento. Para isso, nós temos que passar pelas necessidades do mundo de provas e expiações, nós temos que nos regenerar. Ao nos regenerarmos, nós temos que merecer continuar habitando o mundo de regeneração, para que nós possamos um dia galgarmos os mundos felizes, celestiais. E aí a gente pergunta assim, bom, então eu fui criado por Deus, passei pelos reinos minerais, passei pelo reino vegetal, pelo reino animal, pelo reino hominal, passei por primitivos, provas e expiações, regeneração, felizes, celestiais, cheguei no nível de evolução intelecto-moral do Cristo. Acabou aí? Não. Os espíritos de luz nos dizem que é aí que fica interessante. Aí é que fica bom. Porque daí nós vamos começar a receber missões para auxiliar aqueles que estão em estágios inferiores. O que aconteceu com Jesus. Ele foi criado por Deus, passou por todos os reinos, passou por todas as categorias de mundo, atingiu o nível celestial, se tornou um Cristo, um espírito escolhido de Deus, um espírito que trabalha com Deus, que conhece a face de Deus, chegou nesse ponto e foi dada a ele uma missão. Fazer com que os bilhões e bilhões de espíritos relacionados ao planeta Terra chegassem na sua formação espiritual, no seu estágio espiritual. É um trabalho tanto de Jesus, que somente um espírito que chegou no caminho que ele chegou pode fazer. Se dessemos, por exemplo, se Deus desse essa tarefa para mim ou para qualquer um de nós não teríamos como realizar. Nós não temos o conhecimento do Cristo, nós não temos a grandiosidade do Cristo, nós não temos a experiência do Cristo para isso. Agora a gente para pensar. Imagina a experiência desse Espírito chamado Jesus, o Cristo. Imagina a experiência que tem esse Espírito do caminho que ele trilhou, do que ele já viu, do que ele conhece. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. O que ele está dizendo? Eu sei o caminho, eu passei. Eu passei por isso. Eu entendo que vocês estão sofrendo no mundo de provas e expiações, por isso escolham diferente. Mudem a sua forma de agir, dominem o orgulho, dominem a inveja, dominem o egoísmo, porque é isso que vai transformar vocês em espíritos superiores cada vez mais. É um caminho a ser trilhado. É um caminho justo, é um caminho honesto, que coloca todos os filhos de Deus com o mesmo princípio e com o mesmo objetivo. Então esse capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu Pai, vem nos desacortinar a realidade espiritual dos mundos. Se a pergunta que nós tínhamos antes, nós estamos sozinhos no universo? O Espiritismo responde, não. Em cada orbe que nós olharmos no céu, em cada estrela que estiver cintilando, existirão espíritos em orbes próximos,
crescendo, trabalhando, se desenvolvendo, aprendendo, muitos sofrendo, como nós estamos, no mundo de provas e expiações, pelas nossas próprias escolhas, muitos já transicionando, muitos já crescendo, todos trabalhando incessantemente para chegar até o nosso Pai. Então, que o nosso caminho possa ser o mesmo, que nós possamos trilhar nessas paragens de amor, que nós possamos trilhar esses caminhos e aprendermos que não adianta nós nos revoltarmos, não adianta nós maldizermos a Deus nem o planeta que vivemos. Nós estamos aqui por necessidade que temos de aprendizado. Que possamos então aprender, crescer e evoluir. Que Jesus possa nos abençoar. Se vocês gostaram, deixem o seu like, comentem, inscrevam-se no canal se ainda não são inscritos, ativem o sininho para poder receber as notificações e que Jesus possa estar sempre junto de nós. Um grande abraço. Até a próxima.